Graça e paz, igreja, boa noite. É sempre com muito temor e tremor, né, que a gente aceita o desafio de compartilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre alguém que é muito especial, um personagem bíblico que eu tenho um carinho muito grande por ele, né, que é o Neemias. Sabe que às vezes a gente conversa e fala assim, quando eu chegar lá no céu, tem uma listinha de, né? Quero conversar com Paulo, quero conversar com Pedro, então, quero procurar Neemias. Porque Neemias foi um homem que teve um coração apaixonado pela obra do Senhor. E era um homem que a sua paixão não o levava, né, não só em meio aos seus, mas também no meio daqueles que não conheciam a palavra do Senhor. E a gente vai ver isso aqui nessa noite. Não é à toa o nome de Neemias, a gente vai ver o significado. Aliás, quando a gente fala sobre significado de nomes, nós falamos sobre o destino. Você sabe qual é o significado do seu nome? Flávio nos ensina, compartilhou isso com a gente no trabalho que ele faz, e algo que marcou muito o meu coração e me fez pensar na minha própria história. Então, se você sabe o significado do seu nome, compartilhe aí rapidamente com o seu irmão. Se você não sabe, pode abrir o Google rapidinho, procurar o significado do seu nome. Obrigada. Ismael, Deus ouve. Porque, irmãos, quando eu sei quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui na terra, o inimigo perde a autoridade sobre as nossas vidas, né? Para quem não sabe, o meu nome mesmo não é Neide. O meu nome é Erivoneide. É grande, né? Então, eu falo que o meu nome ele é uma espécie de mobile que você pode montar e desmontar como você quiser. Pode chamar de Eri, pode chamar de Neide, Vaneide. Aí você vai, monta e desmonta como quiser. E em um chá de mulheres aqui, eu não sabia o significado do meu nome, e as meninas encontraram, né? Significa aquela que é construtora, conciliadora. É um nome de origem árabe, eu realmente não sabia disso, né? E aí a gente olha um pouco para a nossa história de vida e vê como acontece, né? E um dos processos de cura na minha vida foi em relação ao meu nome. Porque vocês imaginem quando eu chegava à escola, primeiro dia de aula, e a professora começava a chamar aluno por aluno. Quando ela empacava, eu já sabia que era eu. Né? Então, Erivoneide, já levantava a mão. Até hoje, quando eu vou ao médico, alguma coisa assim, que eles empacam, eu já sei que sou eu. Então, por quê? Porque quando a gente se sente confortável com a nossa própria identidade em Cristo, muita coisa muda, né? E no ressignificar da minha história, que eu já compartilhei com vocês aqui, veio a questão do nome. Eu pensei o seguinte, ora, meu nome é tão diferente, porque Deus me criou de uma maneira tão especial, que Ele não podia me dar um nome comum, né? Então, por isso que Ele inspirou a minha mãe a me dar um nome tão diferente, né? Então, isso é importante a gente guardar no coração. E o nome de Neemias também tem um significado muito importante na história dele, né? Neemias significa Javé consola, ou Yahvé consola, ou Deus consola. E é exatamente isso que Neemias vai fazer com a sua geração, né? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Neemias. Estou com Jeremias na cabeça, porque hoje eu, repassando, né, eu gosto, quando eu vou preparar a palavra, eu leio várias versões da Bíblia, né, para ver os textos, o que tem de igual e diferente. E eu abri no livro de Jeremias, por acaso, e achei uma promessa que o Senhor deu ao meu coração em 2011. Eu marquei até a data que eu recebi aquela promessa, estava no livro de Jeremias. Então, Jeremias está na minha cabeça, né? Mas vamos ler Neemias, né? Vamos começar lá com Neemias. Então, o texto começa:
a gente vai passear um pouquinho, viu, por Neemias hoje, não vou ficar só no capítulo 1, a gente vai e volta, então vamos passear. História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. Então, nós estamos lendo um relato em primeira pessoa. Né? Neemias está contando aquilo que ele viveu. Portanto, ele está dando um testemunho. Ele está testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele e na vida do povo de Israel. E ele continua: no mês de Quisleu, no 20º ano do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio, na cidade de Suzã, um de meus irmãos, chamado Anani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Então, vamos parar por aqui para a gente entender um pouco desse contexto. Né? Alguns anos antes, o povo, né, de Israel tinha se distanciado, né, eles tinham ali participado, ficou conhecido dentro da história do exílio babilônico. E dentro desse período do exílio babilônico, né, durante o reinado do rei Nabucodonosor, muitas coisas foram alteradas. Por quê? O povo de Deus passou a conviver com outras culturas, com outros povos, outros deuses. E durante esse período do exílio, muita coisa foi se perdendo. Uma geração inteira foi contaminada por outros costumes. Quando há mudança de reinado e o povo pode voltar para Jerusalém, além de encontrar a cidade toda destruída, né, eles também voltaram, perderam parte dos seus costumes e dos seus hábitos. Então, junto com Esdras, eles voltam para Jerusalém e começam a reconstrução do templo. E por uma série de dificuldades aqui, porque se a gente vai entrar em aula de história, né, vamos resumir. Então, por uma série de dificuldades, não deram andamento à reconstrução de toda a cidade. Então, isso tornava Jerusalém um lugar muito vulnerável, porque não tinha muros a cidade. E os inimigos e os outros povos zombavam do povo de Deus. E é essa notícia que vai chegar para Neemias aqui. Na conversa que tive com eles, né, porque o irmão de Neemias foi visitá-lo, na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltaram do cativeiro, e como está Jerusalém? Perguntei a eles. Eles responderam: as coisas por lá não andam nada boas. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. E quando Neemias escuta isso, o coração dele se entristece. Neemias estava vivendo uma condição confortável. Neemias era copeiro do rei. Ele desfrutava de um lugar de destaque na corte, porque o copeiro do rei era aquele que, basicamente, era responsável pela vida do rei. Porque ele servia o que o rei ia beber e o que o rei ia comer. Se alguém quisesse envenenar o rei, né, era obrigação de Neemias identificar qualquer tipo de perigo. Muitas vezes ele provava antes a bebida e a comida para ter certeza que não tinha problema nenhum. E pelo relato, e a gente vai ver adiante, né, Neemias desempenhava a sua função com muita dedicação, com muito zelo. E não é por acaso que o rei vai perceber alguma diferença em Neemias. Então, aqui já fica uma primeira chave, né, Ismael? Vamos chamar assim. Uma primeira chave no nosso coração. Como eu tenho dirigido a minha vida pelos lugares pelos quais eu passo? Eu tenho sido uma pessoa diligente? Eu tenho cuidado com zelo daquilo que foi colocado na minha mão? No meu trabalho,
eu tenho feito o meu trabalho com o meu máximo? Domingo, Ismael falou sobre lançar as flechas, né? É isso. Eu faço o mínimo daquilo que me é pedido, ou eu faço além do que é pedido? E isso não é ser puxa-saco, porque puxa-saco é diferente, né? Aquele assim, não, eu não vou fazer, porque se lá no meu trabalho vão dizer que eu estou ali, né, bajulando o chefe. Não, não é isso. Você está servindo aos homens como você deve servir a Deus, com excelência. E esse é um primeiro passo para que nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Qual é o meu comportamento por onde eu passo? Qual é o testemunho que eu tenho deixado na vida das pessoas? Porque esse meu testemunho vai ser a porta de entrada para que eu possa pregar o evangelho para as pessoas. Se no meu trabalho eu sou uma pessoa de contenda, não sou aquela que procura, né, conciliar, resolver os problemas, que autoridade eu tenho para falar de Jesus para aquelas pessoas? Então, essa primeira chave que a gente tem que guardar no nosso coração. Senhor, me ensina a me comportar diante das pessoas. Como é que eu posso dar o meu melhor aonde o Senhor me plantou? Onde o Senhor me colocou? E era isso que Neemias fazia, ele fazia o melhor. Ele não sabia que ia chegar esse momento que chegou. Ele fazia o melhor independente das circunstâncias que ele estava servindo ao rei. E outra coisa que me chama aqui a atenção é que, desfrutando dessa posição confortável, Neemias se coloca à disposição. A gente vai ver o que Neemias faz. Aquela notícia entra no coração dele. E ele diz então que ele sentou e chorou. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Então, aquela situação impulsionou Neemias a entrar num estado de intercessão. Ele ficou tão inconformado com aquilo que ele ouviu, que ele foi levar para o pai aquilo que ele ouviu. Ele foi apresentar para o Senhor aquilo que estava acontecendo. E aquele desespero, né, de alma, de angústia, de ver o que estava acontecendo com o povo de Israel, leva então Neemias a clamar. Sabe a diferença entre oração e clamor? A oração, né, o dicionário até nos ajuda nisso. A oração, ela nos leva a apresentar pedidos, a apresentar súplicas, a agradecer. O clamor é um estado de alma, de espírito, de corpo, que nós nos entregamos na presença do Senhor, em busca da presença dEle, em busca de uma resposta, enfim. O clamor é aquilo que vem na noite escura. Sabe quando você ajoelha e vem lá do fundo da sua alma, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não consigo mais. Isso é o clamor. É você entrar diante de Deus e despir todo o seu coração, toda a sua alma diante dEle. É isso que Neemias vai fazer, depois de orar. Né? Então veja que o tempo inteiro Neemias vai se movendo por uma intimidade com o céu. Ele não se movia pelos seus sentimentos. Ele se movia porque ele estava na presença do Senhor. E o coração dele ia sendo constrangido ali. E na sequência vem a oração de Neemias. Vocês podem ler em casa. Primeiro, Neemias reconhece o erro. Reconhece a indiferença do povo. E Neemias se coloca na oração. Ele não é assim, aquele povo lá que estava pecando, tem misericórdia dele, Senhor. Não, Neemias se coloca. Porque Neemias sabia que ele fazia parte de um corpo.
Ele não estava sozinho, ele fazia parte de um corpo, que é o reino de Deus. Você tem essa consciência que você faz parte de um corpo, e como parte de um corpo, as minhas ações, ela têm efeito sobre esse corpo? A ação da minha mão se mexer, mexe com outras partes do meu corpo. Então, essa consciência nós precisamos ter, que nós somos um só, e estamos juntos dentro de um mesmo propósito, de uma mesma missão, de uma mesma visão. E quando nós temos essa consciência de reino, eu não passo a agir mais pelas minhas atitudes, ou aquilo que eu acho que é certo ou que é errado. Eu passo, a olhar as minhas atitudes a partir da perspectiva do reino de Deus. Certa vez eu estava indignada com a situação e fui compartilhar com uma amiga muito sábia, e eu cheguei cheia de razão, falando para ela meus argumentos, e aí ela me fez uma única pergunta que até hoje, fala fundo ao meu coração. Neide, o que a sua opinião acrescenta no reino? Porque às vezes a nossa opinião é só uma opinião. Agora, aquilo que move o reino, aquilo que faz o reino crescer, se desenvolver em graça, sabedoria, de maneira saudável, não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Tem a ver com o Senhor. Então, quando eu tenho as minhas opiniões, eu preciso pensar, Senhor, são só opiniões? Ou realmente são pontos importantes para eu apresentar em oração e levar a quem é de direito? Porque Neemias levou a quem era de direito. Se era o povo de Deus, se era o povo de Israel, se era para reconstruir Jerusalém, ele tinha que falar com o Senhor. E não a gente comentar com um, com o outro, não, eu vou levar quem é de direito. E é isso que Neemias faz na oração dele. E ele espera o tempo certo para agir. Num determinado momento ali da história, vai dizer então Neemias, que ele vai então servir o rei. E ao servir o rei percebe que ele está triste, cabisbaixo. E o rei pergunta para Neemias, por que você está assim? Triste, cabisbaixo. E a Bíblia diz que Neemias responde com medo. Mas ele teve ousadia para responder ao rei, aquilo que o rei estava perguntando para ele. Então ele fala, rei, como é que eu poderia estar feliz? Ah, mas antes ele ora. O rei pergunta, e lá no capítulo 2, versículo 4... vem a resposta, quando o rei pergunta, e na sequência Neemias diz, fiz uma oração ao Deus do céu, pedindo orientação, e respondi. Aqui está outra chave para a nossa vida. Nós temos o hábito de pedir orientação a Deus antes de responder a qualquer coisa. Ou, no nosso ímpeto, na nossa ansiedade, a gente primeiro responde, e aí depois a gente pede, Deus, já respondi, agora o Senhor faça que dê certo, por favor, porque eu já respondi. E às vezes a gente toma as decisões, sofre as consequências daquelas decisões, e ainda corremos o risco de colocar a culpa em Deus. Mas Deus, por que o Senhor deixou eu fazer? Se o Senhor sabia que não era bom. Então, com Neemias, nós aprendemos a ordem certa. Primeiro, nós oramos. Ele poderia ter respondido ali imediatamente ao rei o que ele queria que fosse feito. Mas ele sabia que o coração do rei precisava ser inclinado pelo Senhor. O Senhor tem o coração dos reis nas mãos e ele inclina para onde ele quiser. E Neemias sabia disso. Então, Neemias apresenta para o rei o que seria a solução.
me permita, rei, ir até Jerusalém e liderar a reconstrução dos muros. E como ele sabia que Deus já tinha inclinado o coração do rei, ele ainda pede algumas coisas a mais, né? Ele pede para que o rei dê cartas a ele, para que ele possa apresentar no caminho, que dê cartas para que ele consiga o material necessário. Então, Neemias sai da sua condição de conforto, porque ele estava bem, ele estava a quilômetros de distância de Jerusalém. Literalmente, não era um problema dele. Não afetava diretamente a vida de Neemias. Ele estava numa posição confortável. E Neemias, por amor ao reino, por entender a importância do reino de Deus e a importância que teria reconstruir os muros, porque, veja, não se tratava apenas da reconstrução física dos muros, que de fato era necessária. O que Neemias estava visualizando era a reconstrução da identidade do povo de Deus. Ele estava enxergando além. Por isso, quando eu pensei essa mensagem, né, o título que me veio à mente foi A Visão Sem Limites de Neemias. Porque ele não pensou só naquele momento. Ele sabia que protegendo aquela geração, devolvendo àquela geração os valores corretos, devolvendo àquela geração as histórias que pertenciam a eles, quem era eles, ele estaria salvando o futuro. Então, às vezes, nós precisamos ficar atento a isso. Alguma coisa chega até nós e nós agimos dessa maneira. Isso não é problema meu. Eu já tenho os meus problemas. Eu não vou me envolver com isso. Mas, se a gente for e perguntar ao Rei dos Reis, ele vai dizer se a gente tem a ver com a gente ou não, aquela história. Muitas vezes nós não perguntamos porque nós temos medo da resposta. Como o pastor Marcos diz, né, quando a gente entra no secreto, nós saímos com responsabilidade. E nós não queremos a responsabilidade. Neemias, ao contrário, ele puxou a responsabilidade para ele. Eu vou liderar, nós vamos reconstruir aqueles muros. E mais do que isso, nós vamos reconstruir a identidade de uma geração inteira. E é isso que ele faz. Ele vai. Quando ele chega à cidade, vocês pensam que é tranquilo fazer a vontade de Deus? Neemias chegou. Mas junto com ele também chegaram os inimigos, né? Aqueles que perceberam que Neemias estava fazendo algo muito mais poderoso do que construir muros. Neemias estava reconstruindo a identidade, fortalecendo o povo de Judá, dando a eles um lugar seguro, para que ali eles pudessem louvar ao Senhor e eles pudessem se fortalecer como nação. E aí aparecem, né, os inimigos, Sambalate, Tobias e outros que vão tentar dificultar esse processo. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida do nosso jeito, a nossa maneira, você não incomoda o inferno. Fica tranquilinho. Você está ali vivendo sua vida, vivendo os seus problemas. Agora, quando você decide viver para uma missão, porque Neemias pegou essa situação, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, e eu vou cumprir esse chamado. E é isso que Neemias vai fazer. E, ao mesmo tempo que ele recebe o encorajamento da parte de Deus,
Porque o tempo inteiro Neemias vai deixando isso claro. Deus estava sendo bondoso comigo, Deus estava comigo, Deus abençoava, Deus abria portas, Deus ia à frente de tudo. Neemias sabia quem estava com ele. Aparecia aqueles que queriam desencorajar. E como nós já ouvimos aqui nessa noite, nós precisamos permanecer firmes na promessa. Não desanime no meio do caminho, ainda que Sanbalates e Tobias comecem a zombar, comecem a escarnecer. Vocês não vão dar conta disso. Imagina quem é você. Agora você vai querer ser crente? Aprontou um monte e agora quer ser crente? Né? A gente escuta ainda a bancada de santinho. E começam as zombarias. Não desista, porque você sabe quem está com você. Quem está caminhando com você. E acima de tudo, você sabe que você tem uma missão. Você tem um chamado. Você tem consciência disso, que toda vez que você acorda, toda vez que você levanta para uma missão? Por isso que a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque a cada manhã eu preciso de bagagem nova, eu preciso de ferramentas novas para ir e levar o reino de Deus aonde eu for. E era isso que Neemias fazia. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele não foi imediatamente contando para todo mundo o que ele pretendia fazer. Ele observou, ele escolheu poucos homens para irem junto com ele, para ver o que precisava fazer nos muros, o que eles precisavam reconstruir, e só depois Neemias chama os líderes e fala para eles o propósito, né? Vamos fazer, lá em Neemias, se vocês quiserem anotar depois para ler com calma, Neemias 2, 18. Então falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração e sobre a minha conversa com o rei e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. Eles responderam imediatamente: ótimo, vamos reconstruir os muros. E se encheram de coragem para a realização dessa obra. Eram os mesmos homens que estavam lá há muito tempo e que não fizeram nada, né, naquele período que estavam ali. Mas um homem com visão, Neemias, encorajou a todos a reconstruir os muros. Você tem noção que você é o Neemias dessa geração? Nós estamos vivendo um tempo de desesperança. Um tempo em que a falta de amor ela é gritante. A indiferença em relação às pessoas é palpável. Quem vai ser aquele que leva a esperança? Aquele que leva um encorajamento. É muito difícil conviver com pessoas... Lembra do Catatal? Personagem de desenhos, mas assim, né, da minha idade. O Catatal, ó céus, ó ano, ó azar. Né? É muito difícil viver com alguém Catatal. Né? A gente não consegue ir, mas encosta em alguém que você lança uma ideia para aquela pessoa e a pessoa fala, vamos. Como é que a gente vai fazer? Não sei, mas nós vamos. Né? Deus vai dar estratégia, Deus vai dizer como é que a gente tem que fazer e nós vamos lá. O segredo é a gente pedir a orientação de Deus. E isso é lindo na caminhada com Cristo. O chamado que Ele te dá, a missão que Ele te dá, Ele traz as ferramentas para poder te capacitar. Ele dá a provisão para que você faça. E um dos grandes enganos de Satanás é colocar de imediato que a gente não é capaz. Foi isso
que a turminha aqui de Sanbalat e Tobias fez. Mas vocês são poucos homens. Então, a primeira estratégia foi desencorajar. Vocês são poucos homens. Não, vocês não têm material suficiente. Vocês não vão dar conta disso. E Neemias, fincado, focado no propósito que ele recebeu. Estou numa grande obra, eu não posso parar. Não era qualquer voz que parava Neemias. E isso a gente precisa tomar para o nosso coração. E Neemias vai falar isso lá no capítulo 6. Eles já estavam com a obra praticamente pronta e os inimigos continuavam tentando sabotar o trabalho. E Neemias, junto com aqueles que ele havia encorajado, porque se vocês voltarem depois no capítulo 3, aliás, fica como lição de casa essa semana, releiam Neemias inteiro, porque é uma injeção de ânimo para o nosso coração. Né? No capítulo 3, a gente vai vendo como cada um foi trabalhando no muro. Então, era o pedacinho lá da frente da casa dele. Ele ia lá e fazia, o outro ia lá e fazia. Né? Então, ali formou uma grande força-tarefa para cumprir aquele chamado. E aqui, já no capítulo 6, eles já estão apelando para a violência. Então, eles já haviam arquitetado, os inimigos haviam arquitetado um plano contra a vida de Neemias. Só que Neemias tinha um propósito. E o que mantém o nosso coração fixo na vida cristã é você saber que você tem um propósito. Sabe por quê? Ao longo da caminhada cristã, nós vamos ouvir coisas, nós vamos ver coisas, porque o ser humano é o ser humano. E quando essas coisas chegam ao nosso coração, a gente vai combater com a palavra. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Eu não vou desviar da minha missão e do meu propósito. Então, Neemias responde lá no capítulo 6, versículo 3. Por isso respondi, mandando este recado: estou fazendo um trabalho muito importante. Não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. Glória a Deus. Quando chega aos nossos ouvidos, ao nosso coração, aquilo que não edifica o reino, a minha resposta é essa: estou numa grande obra, desculpa, não posso parar. A gente fala depois, tem a ver com o reino? Vai edificar a minha vida, como o pastor Marcos fala, né? Encorajar, edificar. Vai? Não, então, agora não. Desculpa, a gente fala em outro momento. A gente precisa aprender a proteger o nosso coração, porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao derredor, procurando a quem ele possa tragar. E quem é que ele vai tragar? Aqueles que estão desapercebidos. Quando aquela semente cai no seu coração, e você já começa a colocar em dúvida o seu chamado, começa a colocar em dúvida o seu propósito, a sua participação no reino. Essa semente é que precisa ser combatida com a palavra de Deus. E era isso que Neemias fazia. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei para o que o Senhor me chamou. E essa convicção a gente tem a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, que era o que Neemias tinha. Intimidade com Deus. A intercessão e a oração eram as armas que Neemias usavam constantemente. Nós temos feito uso dessas armas nas nossas vidas. Eu tenho feito a intercessão, porque intercessão também é olhar para o corpo de Cristo e abençoar o corpo de Cristo.
Porque às vezes a gente ora por situações das mais variadas, mas eu tenho abençoado o corpo de Cristo especificamente? Eu tenho tido esse zelo pela casa do Senhor? Neemias tinha um zelo, precioso zelo pela casa do Senhor. E ele deu o seu melhor para que a casa do Senhor fosse reconstruída. E isso é que fica como lição para o nosso coração. Senhor, eu tenho dado o meu melhor pelo reino. Eu tenho dedicado o meu coração pelo reino, pelas pessoas. Porque Neemias não fez só o trabalho de reconstrução. Nos capítulos seguintes, vocês podem acompanhar, Neemias começa então a ensinar as pessoas a palavra de Deus. Ele fica um período ali como governador. Há muitas ministrações, se vocês procurarem no YouTube, estudos bíblicos, de Neemias como um grande líder, e de fato ele foi um grande líder. Mas o que me encanta ao coração na história de Neemias é ver o zelo com a palavra de Deus. Juntar aquela geração, trazer aquela geração para perto e ensinar a palavra. Nós temos feito isso com os nossos filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigos. Nós temos falado da palavra, ensinado a palavra, deixado esse legado de amor para essa geração. Porque eles são tão bombardeados com tantas coisas facilmente. E nós aproveitamos nosso tempo de qualidade para trazer essa geração para perto da gente. Para que eles conheçam o amor do Pai. Para que eles aprendam ali, na mesa, no café, no almoço, o que é viver uma vida de reino. Então, essas preocupações que passaram pelo coração de Neemias também precisa passar no nosso coração quando eu digo, eu amo ao Senhor. Eu amo e eu expresso esse amor de que maneira? Mostrando zelo, cuidado por tudo aquilo que diz respeito ao Pai e ao reino de Deus, né? Neemias, depois de reconstruir os muros, de trabalhar para que reconstruíssem os valores morais, espirituais daquela geração, Neemias viu um grande avivamento, né? Se nós podemos usar esse termo meio fora de época, né? Pensando naquele contexto, mas Neemias viu novamente uma geração apaixonada pelo Senhor. Uma geração que parava para ouvir, para aprender, que tinha amor também por ensinar aos outros. Neemias pôde vivenciar isso. E eu já vou pedindo para o grupo de louvor ir subindo. Não sei que louvor vocês escolheram, mas deixem Deus usar, né? E há um outro personagem bíblico que também encanta o meu coração, porque ele sabia qual era o propósito e o chamado, qual era a visão que ele deveria trabalhar, a visão pela qual ele deveria, né, seguir, que era Paulo. Se nós olharmos a história de Paulo, só alguém muito apaixonado, alguém comprometido com o reino, para poder fazer o que Paulo fez, para viver a maneira como Paulo viveu. Ele tinha uma convicção, eu tenho um chamado, eu preciso levar o evangelho às pessoas. Eu preciso falar desse amor que me alcançou para outras pessoas. E esse é o desafio para o meu e para o seu coração nessa noite. Perguntar ao Rei dos Reis, como Neemias fez: Senhor, qual é a minha missão?
ter coragem de entrar no secreto e perguntar: Pai, o que o Senhor espera de mim? Pai, de que maneira eu posso servir a minha geração? E isso não tem nada a ver com cargos na igreja, isso não tem nada a ver com títulos que você possa carregar. Isso tem a ver com a sua intimidade com o Pai. A gente entrar no secreto e perguntar para Ele: Senhor, como eu posso abençoar as pessoas que o Senhor tem colocado no caminho? Se porventura o seu coração se esfriou por algum motivo, alguma decepção, alguma tristeza, alguma semente que foi lançada no seu coração por Sanbalaques e Tobias, que roubaram o seu amor, a sua dedicação ao reino, também leve isso ao Senhor, ao Rei dos Reis. Fala: Senhor, eu não consigo mais. Parece que não está fazendo mais sentido para mim. E eu tenho certeza que você vai ouvir lá no seu coração: filho amado, filha amada, volta. Eu tenho propósitos para a sua vida. Eu tenho promessas ainda para se cumprirem na sua vida. Não desanime. Seja forte. Seja corajoso. Levante-se. Vamos caminhar juntos. Viver o Evangelho é uma decisão de vida que eu não posso delegar para ninguém. Eu não posso usar como justificativa: eu parei no meio do caminho porque Tobias me falou que não era suficiente o material. Eu parei porque Sanbalaque me disse que eu ia incomodar o rei. Nós não podemos dar essas desculpas. É algo pessoal. Neemias trouxe para ele a responsabilidade. E ele compartilhou com outros essa responsabilidade. Nós, nos dias em que estamos vivendo, precisamos fazer esse exercício de fé. Pai, eu preciso, eu necessito cumprir o teu chamado. Eu necessito cumprir a minha missão. Mas, Neide, como é que eu vou saber qual é a minha missão? Qual é o meu chamado? O ID é para todos. A partir daí, o Senhor vai usar os seus dons e talentos, como Ele fez com Neemias, para que outras vidas sejam abençoadas. Então vamos ficar em